guarde os vossos corações. Livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 11, diz assim a palavra do Senhor: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém. Jesus vem sem demora. Ele está por vir. Estamos vivendo a plenitude dos tempos. Estamos vivendo os últimos dias da história. E é por isso que nós, como igreja, nos reunimos aos domingos, pela manhã, pela noite. É por isso que, como povo de Deus, nós nos reunimos nas casas, nos lares. É por isso que, como povo do Senhor, nós nos encontramos na casa do Senhor, nas classes da academia bíblica, para que possamos conservar aquilo que temos, conservar a nossa fé, conservar a nossa vida, conservar a nossa esperança em Deus. Como é bom nos reunirmos como povo vitorioso, como povo redimido, que aguarda o dia da vinda do Senhor nosso Deus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E é por isso que, como igreja, nós precisamos de um culto presencial. Cada vez mais nós temos novos adeptos ao culto virtual, online. Deus te abençoe, meu querido irmão. Mas é necessário que você esteja na casa do Senhor, em meio ao povo do Senhor, se dedicando ao estudo da palavra de Deus, aprendendo sobre a Bíblia Sagrada na academia bíblica, compartilhando a tua fé nas células, celebrando a Deus no culto, porque sem demora Ele vem. E nós nos estimulamos uns aos outros. Ontem nós tivemos jantares namorados. Quem esteve conosco? Ergue as suas mãos. Estava muito bom, né? A pizza estava boa, mas a comunhão estava excelente. Não é verdade, queridos? Porque a grande riqueza daquele momento é a comunhão, é o encontro, é a alegria, é o partilhar da presença de Deus na vida de cada um de nós. E é por isso que nós não podemos deixar de congregarmos, porque precisamos conservar o que temos, para que a nossa coroa não nos seja retirada. Amados, este é o teu lugar, esta é a tua casa, a casa do Senhor. Não desanime, não esfrie o teu coração. Não deixe de participar da presença de Deus. Que o Senhor, o Todo-Poderoso, possa guardar o teu corpo, tua alma, o teu espírito, a fim de que todos nós, na totalidade do nosso ser, possamos servir e adorar ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé. Vamos invocar a presença desse Deus. Se você puder, erga suas mãos aos céus. E você está erguendo suas mãos aos céus como se um assaltante encostasse uma arma sobre a sua cabeça e você dissesse: eu me rendo. É por isso que nós erguemos as mãos aos céus também, para dizer ao Senhor: Deus, eu me rendo. Deus, eu não quero ser achado lutando contra o teu espírito. Eu não quero ser achado fazendo resistência ao mover do Senhor sobre mim. Eu não quero ser achado com o coração empedernido, lutando contra o mover do meu Pai de amor. Abra os meus olhos, ó Senhor, e faz-me entender que a tua vontade ela é boa por o meu coração. Faz-me entender que a tua vontade ela é agradável. Bendito seja o Senhor neste lugar, ó Espírito Santo de Deus.
Bendito seja o Senhor neste santo lugar, ó Espírito do triuno Deus, que glorifica o Pai, que fala do Filho. Bendito seja o Senhor sobre as nossas vidas, como comunidade que celebra o Cristo que vive para sempre. Nós te entronizamos nesta manhã. Tu que já estás entronizado entre os querubins, nós o entronizamos no nosso coração. Governa sobre nós. Venha o teu reino, a tua vontade, a tua justiça, o teu querer. Mortificamos a nossa carne, mortificamos o nosso eu, mortificamos os nossos pensamentos, Senhor. Oh, Jesus, Tu és bom, Tu és bom, e as Tuas misericórdias duram para sempre. Grande é a Tua fidelidade. Nós temos um Pai, e isto nos basta. Estamos plenos, estamos satisfeitos, estamos felizes, estamos alegres, estamos supridos, estamos protegidos, estamos curados, porque Tu estás conosco. Tu és Deus nos céus, Deus na terra, Senhor do nosso coração. E então podemos dizer como salmista: Deus meu e Rei meu, nós Te louvamos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Fica à vontade entre nós, toma o Teu lugar. E porque Tu estás aqui, eu sei que Tu tens poder para dissipar todo o medo, toda a ansiedade, toda obra das trevas, todo espírito maligno. Ah, Jesus, eu me alegro em Tua presença, porque os meus olhos veem o Senhor sobre este lugar. Eu me alegro em Tua presença, porque eu posso contemplar a Tua vida sobre cada um de nós. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te adoramos, ó Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, Senhor. Amém, queridos. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado com a paz do Senhor. Sai do seu lugar, cumprimente pelo menos 10 pessoas que você ainda não cumprimentou. Pergunta o nome dela. Você que está inserido numa célula, pergunte se essa pessoa está frequentando já um grupo pequeno, uma célula. Convide ela para fazer parte da sua. E com alegria no nosso coração, vamos louvar, adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Cujo coração está no nosso Deus. Aleluia, Senhor. Seja bem-vindo neste lugar, ó Espírito Santo. Tem liberdade sobre as nossas vidas. Cura-nos, ó Espírito Santo. Libera o seu poder neste lugar.
fala através das nossas vidas. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sai essa nação, eu clamo na igreja e te adora. Ouve, ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sai essa nação, eu clamo na igreja e te adora. Nós te adoramos, Senhor. É o nosso clamor, Senhor. Sara a nossa cidade, Pai. Sara a nossa nação, Senhor. Sara, ó Deus, os nossos pensamentos, Pai. Em nome de Jesus. Bem-aventurado é o que está, somos nós, firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sai essa nação, eu clamo na igreja e te adora. Ouve, ó Deus, vocês. Nossa oração altíssima. Aleluia, Senhor. Sai essa nação, eu clamo na igreja e te adora. Vamos declarar que o Senhor é santo? Amém. Amém. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Só tu és santo, só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Aleluia, Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sai essa nação, eu clamo na igreja que te adora. Vocês novamente, só tu és santo, só tu és santo. Abre o seu coração e declare que o Senhor é santo, meu irmão. Os anjos estão neste lugar. Queremos nos unir com os anjos na adoração. O Espírito Santo passeia neste lugar. Santo, não deixe o amor cair, não.
Só tu és santo, Senhor. Mais uma vez. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. E a última vez. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, Jesus. Só tu és santo, Pai. Só tu és santo nos céus, na terra, em qualquer lugar, ó Pai. Grande é o Senhor. Nós vamos cantar com muita alegria, amém? E eu vou precisar de vocês. Vamos começar com as palmas. Tá bonito. Deixa cair não. Olha lá as crianças louvando ao Senhor. Grande é, opa! Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Grande é, grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é sua vontade, perfeita é a sua vontade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Grande, grande é O Senhor. Ele é grande. Grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é sua vontade, perfeita é a sua bondade. Pra acabar. Grande é o Senhor, Ele é grande. Grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Aleluia. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém, queridos? Deus, Ele é fiel. E quando nós permanecemos fiéis, Ele permanece fiel. E ainda que nós permaneçamos infiéis, Ele permanece também fiel. Porque não pode ir contra a sua palavra. Mas quando nós somos fiéis ao Senhor nos dízimos, nas ofertas, nós temos o privilégio de fazermos prova das palavras do Senhor se cumprirem na nossa vida. Fazer prova dos portões do céu se abrirem, dos nossos celeiros transbordarem, dos nossos suprimentos serem saciados. É muito bom fazer prova da fidelidade do Senhor. O dízimo é uma obediência ao Senhor, mas também é um ato de fé e de obediência a Ele. Deus, eu quero rogar ao Senhor
Que o Senhor abençoe o teu povo, o trabalho, o rendimento. Que o Senhor livre a tua igreja de enfermidades, de obras malignas. Senhor, traga a prosperidade sobre os teus filhos. Abra as portas para o emprego, para os concursos, para os vestibulares, para as promoções, para as causas pendentes na justiça. Senhor, abençoa o rendimento do teu povo e da tua igreja, que celebra o teu nome e que adora ao Senhor. Recebe os nossos louvores neste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Claudinha, eu vou inverter, lugares altos eu vou cantar, tá bom? Irmãos, esta manhã eu estava orando ao Senhor e é por isso que eu inverti a canção. E o Senhor me deu uma visão tão linda e eu gostaria de compartilhar com vocês. O Senhor estava dizendo ao meu coração assim, que quando nós trabalhamos numa firma, se o patrão chegar para você e falar assim, você quer uma promoção, então canta. Você vai achar estranho, né? Cantar não, eu preciso estudar alguma coisa, eu preciso aprender a vender melhor. Mas o nosso Deus, o reino dele é de paz. Ele não nos pede para que nós aprendamos a lutar, guerrear na rua, ficar brigando com as pessoas. Ele não pede nada disso. Ele nos pede para cantar. Porque o reino do Senhor é um reino de paz. É um reino de alegria. É um reino de amor, é um reino de união. E ele me mostrou assim, olha lá o meu filhinho. Quando ele começa a balbuciar as pequenas palavras, papai. O pai fica todo orgulhoso. E o Pai do céu também olha lá e vê o filho. Está aprendendo a balbuciar as primeiras palavras. De repente, o filho começa a andar. E o pai se orgulha. Está andando. Olha, meu filho está andando. De repente, o pai olha e vê o filho correndo. Olha lá, o meu filho está correndo. O meu filho está correndo. E de repente, um anjo do Senhor fala assim, pai, o seu filho está voando. Está voando. Alcançou os lugares altos da adoração. Está no céu. Está rebobinado, Senhor. Está ligado com o Pai. A sua fé está restaurada porque Ele está cantando a palavra. Ele está religado contigo, Senhor, porque o seu coração se quebranta diante da tua presença. E Ele está religado contigo porque Ele reconhece agora quem é o Senhor. E agora Ele não canta mais para aprender. Ele canta porque para ficar nos lugares altos Ele tem que glorificar o Senhor. Porque é nos lugares altos que o nosso Deus está. E Ele quer permanecer ali naquele lugar, porque naquele lugar existe força, existe graça, existe redenção, existe perdão, existe amor, é o reino eterno. E é neste reino que nós vamos voar, é neste reino que nós vamos andar, é neste reino que nós vamos pisar. É essa graça que liberta, que salva, que destrói barreiras, fronteiras. É essa graça. Mas primeiro nós vamos falar papai. Alguns estão caminhando, outros estão correndo, mas alguns já estão voando. Queremos chegar lá no alto com os nossos louvores. Essa igreja será uma igreja que será chamada a igreja dos louvores do Senhor. A igreja que adora em espírito e em verdade. E quando o Pai vê isso, Ele fala, lá está o meu filho, que me adora em espírito e em verdade. Me reconhece nas suas atitudes. Me reconhece no seu louvor. Me reconhece em todo o tempo. Amém? Se vocês não conhecerem essa canção, era bom vocês conhecerem. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar. Um trono de louvor. Te entrego a ti, Senhor, em meu. Guarda, Senhor. Guarda o meu coração. Ó Jesus, no teu jardim particular.
eu possa exalar Teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde Tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande Tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde Tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande Tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Oh, Jesus, queremos ser lembrados por Ti, ó Deus, como adoradores, Pai, que Te adorem em espírito e em verdade, Senhor. Faz-nos voar, Senhor, nas alturas, ó Deus, para encontrar a Ti, Senhor. Queremos nos unir aos anjos quando cantamos, Senhor. Queremos, ó Deus, entoar louvores a Ti com todo o nosso coração e nos derramar diante da Tua presença como crianças se derramam no colo do Pai, Senhor. Com a certeza que o Senhor nos ouve, com a certeza que o Senhor cuida das nossas vidas, renova as nossas forças, Senhor. Dá-nos um louvor novo, Senhor, diante da Tua presença. Nós te amamos, Jesus. Te entronizamos neste lugar. Só Tu és Deus santo e poderoso. Aleluia, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Pode se assentar, queridos. Nosso irmão Paulo Barão tem um aviso sobre a nossa escola bíblica de férias. Quero chamá-lo aqui à frente. Nosso irmão está com a camisa da seleção brasileira, não sei porquê. Une todo mundo. Irmãos, vocês estão participando dos grupos pequenos. Não assista o jogo do Brasil sozinho, não. É uma ótima oportunidade para você ganhar alguém para você e para Cristo. Amém, queridos? Então, faça um chazinho, um lanchinho, uma Coca-Cola, uma pipoca, ou um docinho da Dondona, você encomenda com a Cláudia. Faça uma grande festa, chame os amigos para torcer para o Brasil junto com você. Porque se o Brasil perder, Jesus ganha do mesmo jeito. Amém, queridos? A gente espera que o Brasil ganhe. Mas se ainda que ele perca, né, João? Jesus ganha, o reino do Senhor ganha com isso tudo. Graça e paz, igreja. Amém? Queridos, estou aqui para reforçar este recado que nós temos vários cartazes já espalhados, que é sobre a Escola Bíblica de Férias. É um projeto evangelístico onde as nossas crianças terão aqui do dia 10 ao dia 13 de julho, na Escola Água Viva, a presença aqui do boneco Zecão e também da tia Rosana. Pessoal, divulguem, está no Facebook, compartilhem com seus amigos, inscrições aqui na secretaria da igreja, façam a inscrição dos seus filhos, levem os seus filhos para a escola bíblica de férias. Será uma grande bênção na vida dos filhos de vocês. Convidam os amiguinhos dos seus filhos, aqueles amiguinhos que agora nas férias não tem muitas atividades, então é só na parte da tarde, o pai pode acordar mais tarde, aquele que estiver de férias também, e levar o filho na parte da tarde. Não vamos deixar de compartilhar isso com os nossos amigos e levar os amigos dos nossos filhos também para ter essa grande bênção na vida deles. Outro recado que eu tenho para dar para os irmãos é o seguinte. Quem já visitou o Ministério Infantil lá embaixo, as novas salas? Bastante. Estão aqueles que ainda não conhecem ainda as salas, estão convidados a conhecer. Eu, em particular, aquele pai que queira participar de uma aula com a minha turminha, está convidado a entrar e assistir a aula para ver como que nós estamos trabalhando com as crianças dessa igreja, com esse ministério. Eu gostaria também de falar para os irmãos que a reforma não está terminada.
embora as salas estão muito bonitas, a igreja colaborou muito para que isso acontecesse, mas ainda tem a parte externa para trabalhar, tem também materiais audiovisuais que precisam ser adquiridos, brinquedos novos. A parte externa ali vai ser repaginada, com iluminação nova, com calha, tem toda uma série de cuidados ali para oferecer mais conforto e segurança para as nossas crianças. Então, gostaria de pedir também aí a colaboração dos irmãos, estarem orando pelo Ministério Infantil e também colaborando para que possamos terminar essa reforma. Tá? Irmãos, nós conseguimos aqui, através de doações, esses produtos, que é paçoquinha de amendoim, e também confeitos de amendoim. Como está bem concorrido, vários projetos na igreja e a gente precisa estar vendendo esses produtos, eu gostaria de pedir para aqueles que puderem ir até o Ministério Infantil e retirar algumas quantidades, algumas unidades desse produto para vender para o seu vizinho, para vender para o coleguinha do amigo, para vender para o seu parente. R$3 o pacotinho e R$2 a paçoquinha. Se o irmão for lá e pegar 5 unidades, já vai nos ajudar muito. Não precisa deixar dinheiro agora, vai, vende, depois entrega para o ministério. Será uma grande bênção para o ministério, amém, irmãos? E assim nós vamos conseguir terminar toda a reforma, todo o projeto vai se concluir. Amém? Pastor, só concluindo aqui, vou terminar. A irmã que estava aqui louvando foi uma grande bênção, a última palavra da irmã, o último louvor, onde fala que nós começamos a balbuciar as palavras e Deus já se alegra do coração. E quando os pais, quem é pai aqui sabe, quando a criança fala a primeira letra, fala o primeiro nome, ou começa a gatinhar, começa a levantar, começa a correr, e é uma grande alegria no nosso coração que isso tudo aconteça, não é? Quando isso vai acontecendo. Pessoal, a igreja começa a balbuciar lá embaixo, no Ministério Infantil, com essas crianças aí, ó. Tá? Então, para vê-los correndo, depois cantando e louvando e voando, indo até os céus e estar com os anjos, precisa de investimento lá, precisa de força, precisa de irmãos, precisa de oração. Nós clamamos à igreja que ore pelo Ministério Infantil e colabore com o Ministério Infantil. Cada um aqui é responsável por essas crianças aqui. Filho de vocês ou não, vocês são parte dessa igreja e eles também. Então nós precisamos que os irmãos estejam junto com a gente. Vamos orar, vamos ver essas crianças balbuciar e depois voar aos céus com louvor a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória ao Senhor. Nós continuamos a celebrar também o nosso aniversário como igreja. E no próximo domingo estará conosco o pastor Guto. Então não deixe de estar presente também conosco no próximo domingo. O próximo domingo também terá um momento muito especial, onde nós estamos celebrando um almoço de confraternização com todos os formandos dos cursos do Ministério de Família e suas famílias. Então você que fez parte de um dos nossos cursos desse semestre, casados, educação de filhos, finanças, nós estamos proporcionando a vocês um almoço de confraternização. Nós só pedimos que cada membro, integrante do curso, aluno, comunique o seu líder para que nós possamos saber com exatidão quantas pessoas e familiares estarão conosco. Esse convite também está aberto, estendido para aqueles que estão fazendo o curso de discipulado, aqueles que estão ingressando na igreja para se tornarem novos membros. Então você que está fazendo o curso de discipulado também, converse com o seu professor, o seu líder, quantas pessoas da sua casa, da sua família, do seu grupo estarão indo conosco. Amém, gente? Próximo domingo, ao meio-dia, nós teremos então esse almoço de confraternização com todos os formandos dos cursos do Ministério de Família. A Sheila e o Wagner estão aí à porta. No final, você também, caso queira dar o nome a Sheila e o Wagner, vocês poderão procurá-los. Amém, queridos? Vamos orar pelas nossas crianças? Eu esqueci de orar antes. Perdoe, pessoal. Vamos orar, vamos estender as mãos e vamos abençoar nossos pequeninos. Você, mamãe, que está com seu bebê de colo, vem aqui à frente. Você, mamãe, que está porventura grávida também. Nós vamos orar por você, por esse bebezinho que está na sua barriga. É uma alegria ver a Maria Luísa sempre aqui com a gente. Que alegria, que bênção.
Louvado seja o Senhor. Deus, obrigado. Que alegria e que bênção é ver os teus pequeninos e as tuas pequeninas na casa do Senhor. Nós os abençoamos e pedimos a tua bênção sobre eles, desde agora e para sempre, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém, queridos. As crianças podem voltar, descerem para o ministério infantil. Você, papai e mamãe, que ainda não conhece o ministério, pode acompanhar o seu filho. Nos dias 19 e 20 de julho, nós teremos também um curso, Veredas Antigas, o módulo Fortalecendo Relacionamentos. Faça a sua inscrição também para esse módulo do curso Veredas, será uma bênção. Mais uma vez eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estiveram ali conosco ontem no nosso jantar dos namorados. A pizza estava muito boa, mas o bom mesmo foi a comunhão e a confraternização com os irmãos. Que momento gostoso, que momento prazeroso estar com vocês ali naquele jantar. A palavra do pastor Silas Barbosa Dias foi uma bênção, foi poderosa mesmo, abençoadora, e louvamos a Deus pela vida do pastor também que esteve conosco. Algum visitante hoje pela primeira ou segunda vez? Erga suas mãos. Amém. Permaneça com a mão erguida. Nós queremos entregar a vocês uma lembrança em nome da igreja. Amém. Mais alguém, queridos, pela primeira? Amém. Seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Que Deus a abençoe. O desejo nosso como igreja, como comunidade do Senhor, é abençoar a sua vida. Caso você queira fazer um dos cursos que a igreja oferece, receber uma oração ou uma visita, nós convidamos você a colocar o seu nome nesse cartãozinho que você está recebendo e entregar a porta para um dos diáconos no final do culto. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Pastor Jean estará ministrando a nós nesse momento a palavra do Senhor. Bom dia, queridos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 20. Queria ler com você do versículo 19 em diante. Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 até o versículo 29. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se os retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus:
porque viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Amém. Pai Santo, nós te louvamos por esta manhã na tua presença. Nós te louvamos, Senhor, porque estamos aqui sendo edificados, ó Pai. Através de cada momento desse culto, nosso coração está sendo edificado. E agora, Deus, nós estamos reunidos em torno da tua palavra, Senhor. E a tua palavra, Pai, é fonte de vida para a nossa vida. E eu peço ao Senhor que nos comunique aquilo que o Senhor tem no seu coração. Que nós saiamos desta manhã cônscios de que o Senhor falou conosco. Que nós saiamos desta manhã, Senhor, cheios de um entusiasmo novo de vivermos, ó Deus, a fé em Cristo Jesus, com intensidade. Eu peço ao Senhor que neste momento o Senhor nos cerque de todos os lados com a tua presença e nos ajude a ouvir a tua voz com clareza, com nitidez. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude em nossas limitações, ó Deus, e que o teu Espírito, Senhor, vá à frente, vá adiante, passe por cima de todas essas limitações humanas, para que a tua palavra fique registrada e gravada em nosso coração. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra é um alerta. Na verdade, essa mensagem, nessa manhã, é um indicativo de um sinal de perigo, de uma trilha escorregadia da vida cristã, que se chama incredulidade. A palavra de Jesus a Tomé é uma palavra que deve ficar gravada e registrada em nossa mente e nosso coração. A palavra de Jesus a Tomé que eu me refiro é quando o Senhor diz a ele: não sejas incrédulo, mas crente. Não sejas incrédulo, mas crente. Se eu tivesse de dar um título a essa mensagem, eu retiraria essa expressão que Jesus diz a Tomé e daria a essa expressão o título dessa mensagem. Não sejas incrédulo, mas crente. É um momento de desânimo extremo. Os discípulos estão extremamente desanimados. Os discípulos estão sem vislumbres nenhum de esperança. Eles não têm expectativa de futuro algum nesse momento. É bem verdade que Maria Madalena, na manhã desse dia, nós lemos a partir do versículo 19, que diz que ao cair da tarde daquele dia, na manhã desse mesmo dia, desse domingo, Maria Madalena veio com um anúncio aos discípulos, que era o mesmo anúncio que depois eles fazem a Tomé. Eles dizem: vimos o Senhor. E Maria Madalena chega até eles dizendo: eu vi o Senhor. Apesar de essa mensagem ter sido entregue aos discípulos, agora já no crepúsculo da tarde, a Bíblia diz que eles estão trancados dentro de uma casa, as portas fechadas, com medo dos judeus. Nos parece que o anúncio que Maria Madalena faz não surte efeito algum no coração desses homens. Eles estão ali amedrontados, as portas trancadas, e nada havia mudado por causa desse anúncio, viu o Senhor. A ausência de Jesus era trágica, de fato trágica, porque todas as vezes que Jesus não está presente, algo de extremamente trágico acontece com a igreja. Essa é a tragédia da igreja, a ausência de Jesus. E eu fico olhando para esse texto, e me parece que se nós pudéssemos dizer que os discípulos aqui são representantes da igreja, aqui nós temos a igreja das portas trancadas, a igreja das portas fechadas. E nós encontramos nas Escrituras outra igreja dessa maneira, que é a igreja de Laodiceia. Com algumas distinções, com algumas diferenças claras entre a igreja presbiteriana independente apostólica de Jerusalém e a igreja presbiteriana independente de Laodiceia. A diferença é que essa igreja aqui dos apóstolos,
e a igreja de Laodiceia possuem contextos diferentes. A igreja de Laodiceia, que também estava com as portas trancadas, era uma igreja que estava se sentindo muito à vontade. Era uma igreja que tinha uma tranquila prosperidade, uma próspera tranquilidade. Era uma igreja que se sentia rica e abastada. Ela mesma declara isso: estou rica, abastada, não preciso de coisa alguma. E Jesus olha para aquela igreja e diz assim: o diagnóstico que eu faço não é semelhante àquele que você está tendo de si mesma. Você é infeliz, miserável, pobre, cega e nu. E depois no versículo 20 Jesus diz: eis que eu estou à porta. As portas estavam fechadas e Jesus não estava lá. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta estava fechada e Jesus estava do lado de fora batendo. Eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aqui as portas também estão trancadas. Lá na igreja de Laodiceia, Jesus conclama um arrependimento para entrar. E a presença de Jesus entraria se lhe fosse abertas as portas. Aqui, nesse texto que nós temos diante de nós, o contexto não é como de Laodiceia. O que há é desânimo, apatia, desesperança, medo. Uma igreja amedrontada. E de repente, um avivamento. Porque avivamentos são assim, eles não avisam que vão chegar. Eles não pedem licença. Avivamentos não se apagam porque encontram as portas fechadas. Avivamentos rompem com os limites, atravessam as fronteiras e mudam a história. E a presença de Jesus ali invade a casa e um avivamento irrompe. A Bíblia diz que eles estão lá acabrunhados, com medo, e de repente veio Jesus e pôs-se no meio deles. Jesus não diz assim: eis que estou à porta e bato. Se vocês ouvirem e abrirem a porta, eu entro. Jesus simplesmente invade aquele lugar, porque avivamentos são assim, eles invadem o lugar. Provavelmente o que acontece aqui é um culto. Você vai ler o Novo Testamento e perceber que o primeiro dia da semana se torna o culto da igreja cristã. Eles estão aqui no cair daquela tarde, no primeiro dia da semana, e o culto não está muito vibrante, não. Primeiro, não havia visitantes. As portas estavam trancadas. Segundo, membros importantes da igreja haviam faltado ao culto. Tomé não estava presente. A igreja estava assim meio apagada. Os cânticos estavam assim desanimados. Talvez Pedro fosse pregar e ele já tivesse o seu esboço. E a pregação ia ser rápida. Todo mundo com medo, aquele sentimento no ar de desentusiasmo. As orações automáticas, mecânicas. O futuro parecia incerto. Ameaças de perseguição. Todos sentem que aquelas portas que estão provisoriamente trancadas podem se tornar definitivamente fechadas. E inesperadamente um avivamento. Jesus se põe no meio deles. E avivamento é a presença manifesta de Jesus no meio da igreja. E então as coisas acontecem. Avivamento é quando Jesus invade o ambiente. E a presença dele manifesta, se torna perceptível a todos os sentidos. E veja, que de fato isso é um avivamento. Eles estão ali desanimados, desesperançados, amedrontados, e Jesus entra. E quando Jesus entra, algumas coisas começam a acontecer. Primeira coisa que Jesus diz para eles é: paz seja convosco, paz seja com vocês. Era como se Jesus dissesse a eles: vocês precisam de coragem. Ficar com as portas trancadas é um sinal claro e evidente de que vocês estão amedrontados. Coragem, paz seja com vocês. Aí a Bíblia diz que quando eles ouvem a voz de Jesus dizendo paz seja com vocês, eles veem as mãos e o lado de Jesus. E algo começa a acontecer naquele culto. A Bíblia diz que alegraram-se os discípulos quando viram o Senhor.
Quando Jesus entra num ambiente, quando Jesus entra com a sua presença manifesta no meio da sua igreja, eu não estou dizendo que Jesus não está no meio da igreja. Eu estou dizendo que existem percepções diferentes dessa presença no meio da igreja. E quando essa percepção diferenciada alcança os sentidos dos apóstolos e eles percebem, Jesus está aqui, a Bíblia diz que a alegria volta. Jesus devolve a alegria, eles se alegram. Estavam tristes, desanimados, amedrontados, a coragem volta, a alegria volta. Jesus olha para eles. Pedro desiste de pregar aquele sermãozinho que ele havia preparado nas coxas para aquela tarde, daquele domingo. Jesus toma a palavra e diz: eu tenho uma mensagem para vocês. E a mensagem para vocês é: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus devolve à igreja algumas coisas que haviam sido perdidas. Jesus devolve a coragem, Jesus devolve a alegria. Agora ele diz: assim como o Pai me enviou, também vos envio. Jesus devolve o propósito. Porque, meus irmãos, nós podemos viver com qualquer perseguição. A igreja pode viver sob a ameaça de qualquer perseguição. A única coisa que a igreja não suporta é perder o sentido. A igreja não fecha porque alguém se levanta e diz: eu vou contra essa igreja, até vê-la fechada. A igreja não fecha. A única coisa que fecha a igreja é quando a igreja perde o propósito. É quando a igreja perde o sentido. Quando a igreja perde a razão. Quando a igreja perde a sua função. Quando a igreja perde o seu mirar naquilo que Deus havia determinado para ela. Aí Jesus vem e diz: vocês têm um propósito. Vocês podem suportar qualquer coisa. A perseguição dos judeus não é nada. O que vocês não podem suportar é a falta de propósito de vocês. Então, assim como o Pai me enviou, também vos envio. Abram essas portas. Destranquem os cadeados. E saiam. Aí, quando isso acontece, Jesus olha para eles, versículo 22, e sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito. Além de Jesus dar um propósito para essa igreja, diz: eu dou a vocês também a capacitação para cumprir o propósito. Porque nenhum de vocês vai conseguir sair e cumprir o propósito se o Espírito não lhes revestir. Então, recebam o Espírito. Recebam a capacitação para o cumprimento do propósito de vocês. O avivamento está pegando fogo. A igreja está efervescente. O culto mudou. Jesus olha para eles e diz mais uma coisa: se vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Se vocês os retiverem, serão retidos. Jesus está dizendo: vocês têm autoridade. Não saiam por aí com a cabeça baixa, pensando que vocês são os menores, porque eu estou concedendo vocês uma autoridade que é só minha. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Sejam meus embaixadores. Vão em meu nome e façam em meu nome. Se receberem, são a mim que recebem. Se rejeitarem, são a mim que rejeitam. Então vão na minha autoridade. Vocês têm todas as qualificações para destrancarem as portas e saírem. A semana começa. E quando o avivamento chega, a adoração do domingo não é nada sem a missão da semana. A liturgia do domingo só tem razão de ser quando existe testemunho na semana. A semana começou. Tomé não estava presente no culto do avivamento. Aí, de repente, eles encontraram o colega do colégio apostólico, um dos presbíteros, Tomé, e eles chegam e dizem assim: vimos o Senhor, nós o vimos, ele apareceu lá no culto. Tomé diz: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos,
se ali eu não puser o dedo, e se eu não estender a minha mão e tocar no lado, vocês me perdoem, mas de modo algum eu acreditarei. Tomé não é um homem pós-moderno. Tomé é um homem moderno. A pós-modernidade é um tempo onde a mística está presente. A modernidade é um tempo onde a razão impera. E Tomé diz assim: eu sou homem cientista. Eu não consigo crer se eu não vi nas suas mãos o sinal, se eu não puser o dedo lá. Vocês estão dizendo que viram, que ele apareceu, que ele até mostrou para vocês o lado, as mãos, o sinal dos cravos, mas se eu não for e não tocar, eu não acredito. Próximo culto. Passados 8 dias, conta-se o domingo e o domingo. Outro domingo, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. Tomé foi para o culto esse dia, estando as portas trancadas. Irmãos, não seja incrédulo, mas crente. E eu queria deixar algumas coisas com você a respeito disso. Primeira coisa, cuidado com o seu isolamento. Cuidado com o seu isolamento. O versículo 24 diz que Tomé é um dos 12, mas ele não estava quando veio Jesus. E sabe aonde Jesus vem? Jesus vem no meio da igreja. Você sabe qual que é a diferença da igreja e de todas as demais reuniões, de todas as demais agremiações, de todos e quaisquer grupos que se agregam? Sabe qual que é a diferença da igreja e esses grupos? Sejam quais forem. A diferença é que Jesus está na igreja. Jesus está presente na igreja. É isso, a única e talvez a grande diferença. Jesus está na igreja. E a Bíblia diz que Tomé não estava nesse dia quando Jesus veio. Tomé talvez fosse daqueles que, quando se sentia triste ou desanimado, ao invés de procurar força nos outros, ele se isolava. E a gente tem disso. Às vezes, algumas personalidades são assim. Nos momentos de dificuldade, a gente se isola e a gente fica no nosso cantinho. E vamos vivendo lá a nossa autocomiseração, a nossa autocompaixão. A gente vai se sentindo vitimizado pela situação. Isso é terrível. Talvez Tomé fosse assim. E ele não quis ir para o culto naquele dia, ele estava deprê, ele estava para baixo, e ele diz assim: não vou para o culto, vou ficar aqui na minha casa. E não foi. Meus irmãos, nós precisamos do convívio da igreja. A comunidade é, em algum sentido, uma cerca de proteção para nós. Sabe por que eu acredito em culto? Sabe por que eu acredito em grupos pequenos, sobretudo, em células? Eu acredito nisso porque, de alguma maneira, tem perigos, tem problemas? Certamente tem. Mas eu acredito que naquela reunião ali, de 3, 4, 5, 10 pessoas, 15 pessoas, Jesus se faz presente naquele lugar. Em qualquer momento um avivamento pode irromper. Em qualquer momento alguma coisa extraordinária pode acontecer. Eu me lembro que a igreja da onde eu vim, que eu me converti, não era uma igreja dada a nada, a fenômenos carismáticos. Nada, era uma igreja muito tradicional. Mas um dia aconteceu um negócio extraordinário lá. E isso todo mundo contava, todo mundo que estava presente nessa reunião. Havia uma irmã, na verdade, que ela frequentava todos os cultos, e ela é uma mulher de muita oração, e ela estava lá nas reuniões de oração. E a igreja, apesar de toda a sua tradição, de toda a sua seu conservadorismo, era uma igreja que orava, que tinha reuniões semanais de oração no final do dia da tarde. Num desses dias, o grupo estava lá reunido, umas cerca de 10 a 15 pessoas reunidas, orando. E quando a gente tem alguma propensão a essas experiências carismáticas, sobrenaturais, tudo bem. Mas aquele grupo não tinha, eu te garanto, eles não tinham. Eles estavam ali orando,
buscando a Deus. De repente, no meio da oração, um som invadiu o lugar, e era um som de harpa. E aquele som de harpa foi unido a outros sons de instrumentos. E eles começaram a parar a oração e a olhar, e não havia ninguém tocando harpa, não havia ninguém tocando absolutamente nenhum instrumento. E aquele lugar foi cheio daquele som, e todos aqueles irmãos ficaram simplesmente perplexos e atônitos diante daquela situação. Aquela irmã que ia sempre nas reuniões de oração não tinha ido aquele dia. E ela não experimentou aquilo. E até hoje, quando eu a encontro, eu brinco com ela e dizendo, olha minha irmã, não pode faltar as reuniões de oração. Não pode faltar os cultos, porque em qualquer momento desses, Jesus vem. E um avivamento acontece. E as coisas começam a acontecer no nosso coração e no meio da igreja. E eu estava lá. Eu fiz parte. Cuidado com o seu isolamento. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 10, versículos 24 a 25. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Você precisa estar junto com o outro, porque no nosso relacionamento e na nossa confraternização e na nossa comunhão, nós podemos nos estimular ao amor e às boas obras. Mas veja o que ainda diz em Hebreus capítulo 3, versículos 12 a 13. Tenha cuidado, irmão. Jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. O que a Bíblia diz é que quando nós percebemos qualquer tipo de incredulidade no coração do outro, nós somos responsáveis por exortar mutuamente o outro, e dizer a ele, coragem, força, levante a cabeça, as coisas vão acontecer, Deus está presente. Sabe por quê? Porque nessa exortação nós firmamos e ajudamos o outro a se firmar, para que o engano do pecado não endureça o coração do outro. Cuidado com o seu isolamento. Porque o isolamento pode simplesmente apagar em nós a fé. A fé de uma experiência viva que aqueles homens tiveram fora completamente apagada porque um não estava presente. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Cuidado com o seu isolamento. Ele não faz bem. Não faz bem para você. E não faz bem para a comunidade. Porque é na nossa comunhão que nós podemos ter uma experiência extraordinária de avivamento da presença de Jesus. Segundo, cuidado com a sua incredulidade. O versículo 25 diz que Tomé diz algumas coisas muito sérias aqui. Ele diz, de modo algum eu vou acreditar se eu não tiver uma experiência sensorial com isso, se eu não tocar. Cuidado com a sua incredulidade, porque, em primeiro lugar, a incredulidade nos afasta de Deus. A fé nos aproxima de Deus. E a incredulidade nos afasta de Deus. Está na Bíblia. A palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário, veja, não está dizendo que existe uma possibilidade, é uma condição sine qua non. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A fé, ela é o elemento que nos aproxima de Deus. É o elemento que nos atrai à presença de Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima, não há como haver proximidade de Deus sem fé, creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Ao passo que Hebreus capítulo 3, versículo 12 diz,
Tenha cuidado, irmão. Não haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A fé nos aproxima. A incredulidade nos afasta. Toda incredulidade afasta a possibilidade de Deus agir. Não porque Deus perde seu poder. Não porque a incredulidade é a pedra de criptonita divina. Não. É porque Deus não compactua com essa falta de fé. Deus não compactua com aquilo que não leva em consideração a Deus. E sabe o que leva Deus em consideração? A fé. Jesus não opera muitos milagres em Nazaré porque o seu poder diminui. Ele não opera muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade. Da incredulidade do povo. Cuidado com a sua incredulidade. A incredulidade, por nos afastar de Deus, nos aproxima do pecado. Eu não acho que as pessoas desanimam, por isso perdem a fé. Eu creio que as pessoas, simplesmente porque vão se tornando incrédulas, se desanimam. Eu não acho que as pessoas se desanimam, por isso deixam de vir à igreja. Eu acredito que as pessoas deixam de vir à igreja, deixam de ter comunhão uns com os outros, por isso desanimam. Na verdade, o processo é o contrário. Não é o desânimo que gera incredulidade, é a incredulidade que vai gerando desânimo no nosso coração. Porque se ela nos afasta de Deus, ela nos aproxima do pecado. E cuidado com a incredulidade. Porque a incredulidade pode culminar em abandono, em apostasia. A incredulidade pode ter o seu ápice quando nós abandonamos e deixamos tudo. Agora, querido, o que eu gostaria de deixar com você em último lugar. Cuidado com o seu isolamento. Cuidado com a sua incredulidade. Mas preste atenção. Cuidado com a incredulidade alheia. Cuidado com a incredulidade alheia. O versículo 26 diz que passados 8 dias estavam outra vez reunidos os seus discípulos e Tomé com eles e as portas trancadas. Eu fico pensando o seguinte. Um avivamento tinha acontecido, gente. Gente, é algo extraordinário que aqueles homens presenciaram quando Jesus ressurreto se manifesta. Jesus vai devolvendo à igreja tudo o que ela precisava para cumprir o seu propósito. A igreja vai recebendo tudo aquilo que ela necessitava simplesmente porque Jesus vem e se manifesta. A alegria, a coragem, o propósito, a capacitação, a autoridade para fazer. E de repente, um homem cujo coração havia sido tomado de incredulidade. E eu não estou dizendo que Tomé é pior do que os demais, porque quando Maria Madalena foi anunciar o mesmo anúncio que eles fizeram para Tomé, eles também não creram. Eles também não creram. Mas Tomé, porque naquele momento, simplesmente não crê, parece-me que aquilo contagia. A incredulidade é contagiosa. A ponto deles voltarem à estaca zero. Por isso, a palavra de Deus diz em Hebreus 3,12, que estou me reportando a esse versículo sempre aqui, diz: não haja em nenhum de vós, não haja em qualquer de vós. Por quê? Porque essa preocupação desse homem em dizer em nenhum de vós, em qualquer de vós. Por quê? Porque ele sabe que se houver em um, é o suficiente para apagar tudo. A amargura contamina muitos, a incredulidade contamina todos. Tenha cuidado com a incredulidade alheia. Nas orientações acerca da guerra, Moisés alerta em Deuteronômio capítulo 20, versículo 8, se você puder ouvir com atenção esse versículo. E continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Os oficiais reunirão o exército, olharão para o exército, passarão em revista a tropa e dirão:
qual é o homem aqui medroso e de coração tímido? Era para constranger mesmo. E nas orientações acerca da guerra, o oficial deveria olhar para o povo e dizer: se você é esse homem, vá, torne-se à sua casa, para que o coração dos seus irmãos não se derreta como o seu coração. Sabe por quê? Porque a incredulidade é contagiosa. Moisés é orientado a escolher 12 homens para espiar a terra. 12 homens. O nome de todos eles está relatado, inscrito em Números capítulo 13. Todos eles. Você conhece 2 deles. Eu desafio aqui alguém a não ler Números 13 agora e me dizer um outro nome, exceto de Josué e Calebe. Ninguém conhece os outros 10, sabe por quê? Os incrédulos não constroem a história. Só constrói a história quem crê. Só constrói a história aquele que crê. Aquele que não crê não constrói a história, porque tem que voltar para casa. Ele volta para casa. Só constrói a história aquele que crê e que vai à guerra. Meus irmãos, e a palavra de Deus diz então que Tomé não naufraga na fé. Graças a Deus por isso. Deus tem misericórdia dele. A Bíblia diz que Jesus volta no culto. Aleluia. Jesus vai para o culto de novo, não é? E aparece no meio deles e diz: Tomé, quero ter um particular com você, Tomé. Você, seu incrédulo. Você precisa ser crente. Abandona essa incredulidade, vem aqui. Olha. E Jesus diz exatamente aquilo que Tomé havia pedido. Põe o dedo aqui, Tomé, nas mãos e no lado. Põe a sua mão aqui. Tomé não precisa mais de provas materiais. Sabe por quê, queridos? Porque o encontro com Cristo basta. Tomé não precisou chegar a mão lá. Você não vê no texto que Tomé vai e põe a mão. Tomé teve um encontro com Cristo. E isso resultou numa das profissões de fé mais extraordinárias da história. Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. E Jesus olha e diz: porque você viu, você creu. Bem-aventurados que não viram e creram. Olha, essa bem-aventurança é para você, porque você não viu Jesus e você tem crido em Jesus. Aleluia. Meu irmão, encha o seu coração de fé. Enche o seu coração de ânimo. Eu sei que muitas coisas parecem difíceis, mas encha o seu coração de fé, encha o seu coração de ânimo em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Nada é possível ao incrédulo, mas tudo é possível ao que crê. Se você crê, é possível, é possível, é possível. Não sejas incrédulo, mas crente, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Cuidado com o seu isolamento. Cuidado com a sua incredulidade. Cuidado com a incredulidade alheia. Fique atento. Porque a incredulidade é um mal que contagia. É um mal que se alastra. A incredulidade se torna endêmica. Ela pode tomar conta de todos. Mas em nome de Jesus, que a fé que vem pela palavra encha o seu coração nesta manhã, em nome de Cristo, para a glória de Deus. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Um avivamento aconteceu ali. A incredulidade foi capaz de momentaneamente, levar aqueles homens à estaca zero, as portas trancadas de novo. Renove a sua fé. O culto existe para isso, para renovar a sua fé.
A palavra é pregada para renovar a sua fé. Uma célula existe para que a gente renove a nossa fé ali, a nossa esperança. Renove a sua fé nesta manhã, em nome de Jesus. Talvez você precisa, como Tomé, redescobri-la. E a redescoberta da fé não está em termos provas irrefutáveis, incontestáveis, materiais. A redescoberta da fé está num encontro vivo com Cristo, que vem, se põe diante de nós e diz: Pai, seja contigo, sou eu que falo com você, eu, Cristo vivo. E você pode declarar: Senhor meu, Deus meu, eu sei que é possível porque o Senhor está nessa causa, eu sei que é possível porque o Senhor está presente. Meu irmão, você não está desanimado por causa dessa luta. A perseguição não desanima. Você está desanimado por causa da sua incredulidade. Renove a sua fé nessa manhã. Você não está desanimado, por isso você não está frequentando mais o culto, mais presente. Você não tem orado mais, você não tem buscado mais a presença de Deus. É porque você tem vivido uma vida de incredulidade que você desanimou. Renove a sua fé nessa manhã, em nome de Jesus. Você não vê o Senhor. Ele é invisível, mas Ele é real. E Ele está presente na sua igreja, no meio do seu povo. Ele está presente neste lugar. E eu creio que Ele anda no meio da sua igreja. E Ele anda no meio da sua igreja para renovar a fé do seu povo. Bem-aventurado, porque você não viu, mas você crê. Pai de amor, nós estamos aqui nesta manhã para renovar diante do Senhor a nossa fé. Quantas vezes, ó Deus, nós vamos caminhando e vamos perdendo a alegria, vamos perdendo o entusiasmo, vamos perdendo o ânimo, vamos perdendo, Senhor, o propósito, vamos perdendo, Senhor, a autoridade, vamos perdendo o relacionamento com Teu Espírito, já não sentimos-nos capazes, tememos falar do Senhor para um amigo, tememos falar do Senhor para um familiar, tememos falar do Senhor para as pessoas que nos rodeiam. Vamos fechando, Senhor, as portas, trancamos as portas da nossa vida, Senhor. E o que nós mais precisamos nesses momentos é que o Senhor entre e promova um avivamento na nossa fé. E nós queremos te pedir que nesta manhã o Senhor promova um avivamento na nossa fé, Senhor. Que o Senhor promova um avivamento no coração do meu irmão, meu Pai, em nome de Jesus. Fé, Senhor, para continuar crendo e confiando que o Senhor está no controle sempre de todas as coisas. Fé e confiança para continuar olhando, Senhor, as circunstâncias e não se rendendo às circunstâncias, mas declarando que não andamos por vistas, mas andamos por fé. Pai, eu peço ao Senhor esta bênção nesta manhã sobre este povo que se chama pelo Teu nome neste lugar. Pai, que a palavra dessa manhã seja uma exortação do Senhor a mim, uma exortação do Senhor aos meus irmãos, para que nós, ó Deus, não tenhamos perverso coração de incredulidade. Que não haja em nenhum de nós incredulidade que nos leve a declarar: de modo nenhum acreditarei. Mas que, ó Deus, o Senhor estiver fazendo, nós podemos declarar: eu creio,
Eu creio. E mesmo que estejamos fracos, declaremos como aquele homem diante do Senhor. Creio. Me ajuda na minha falta de fé, mas eu creio. Mas me ajuda na minha falta de fé. Mas que não haja em nenhum de nós uma declaração estúpida como a de Tomé. De modo nenhum acreditarei. Senhor, eu peço essa bênção nesta manhã. Sobre o teu povo, sobre a tua igreja, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pode se assentar. Amém. Vamos orar, encerrando o nosso culto. Vamos levantar novamente. O pastor Jean estará indo à porta. Que Deus nos abençoe com esta palavra de desafio ao nosso coração. Deus, obrigado, Pai. Porque para uma igreja, para um povo que se encontra desanimado, enclausurado, fechado, o Senhor entra e nos surpreende com um avivamento, com a presença do Jesus em nosso meio. E Deus, isso é tudo que nós precisamos nesta semana. Surpreenda-nos com a Tua presença. Entre na nossa casa, na nossa empresa, no nosso local de trabalho, no nosso corpo, resolvendo, curando, sarando, nos livrando, ó Deus, de todo o mal, Senhor. Abençoa a tua casa, abençoa o teu povo nesta manhã. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Vai